Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, está escrito assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que ele oferecia por si e pela culpa do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferecem os sacrifícios, quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que fez o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. E toda a igreja diz amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aproveita que ainda dá tempo, porque o holocausto que está lá fora já entrou aqui dentro, né? Eu vim pelo cheiro, tinha um holocausto lá fora, né? Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, nós te entendemos e acreditamos que a sua presença está entre nós. Nós entendemos que o seu desejo nesta noite é arrebatar esta igreja ao céu. E como ser humano que tem fome de ti, eu lhe faço um pedido: se não der para levar esta igreja ao céu, traz o céu aqui para baixo nesta noite. Mas que nenhum dos seus filhos saia daqui vazio, porque aqueles que entraram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou que vieram de longe, autoridades constituídas, autoridades eclesiásticas, enfim, a todos aqueles que o Senhor permitiu que entrassem neste santuário nesta noite, eu trago do céu uma revelação para o seu coração nesta noite. Se eu conseguir ministrar esta igreja, o que Jesus propôs ao meu coração, eu acredito que alguns não vão conseguir voltar andando para casa nesta noite. Vão voltar de fato diante da presença de Deus saltando, porque diante dele até a tristeza salta de alegria. Eu só preciso saber se eu estou pregando para homens e mulheres que têm fome e sede da palavra do Senhor. Tem algum pentecostal aí daqueles? Então eu estou no lugar certo. Eu prego o Evangelho de Cristo desde criança.
Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei um microfone como esse para pregar pela primeira vez. Hoje eu tenho 44 anos, sei que estou com cara de 50, o corpinho é de 60, e só Jesus sabe como os dias têm sido difíceis e como já nessa idade preciso procurar um geriatra, né? Mas não trago da minha memória, desde a minha infância até os dias presentes, nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Que bom, alguns irmãos entenderam. Eu vou tentar melhorar para que todos entendam. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado na reunião. Muitas vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes, somos obrigados a ir embora antes do culto terminar, mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui em São José do Rio Preto, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigileiros, ele fica com eles até o sol raiar. Porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja pode dar um grito para acordar o coração desse pregador aqui? Maravilha. Eu estava pedindo a Deus algo para trazer a esta igreja, e o Senhor trouxe ao meu coração, a minha memória, a lembrança do texto de Hebreus capítulo 9. A carta aos Hebreus é uma das cartas mais poderosas do Novo Testamento e quiçá de toda a Bíblia Sagrada, porque é uma carta que envolve mistérios, segredos. Quando o Senhor Deus mostra a Israel que o Messias, ele é messiânico de verdade. Quando o Senhor começa a contar ao mundo a sua aliança com o povo hebreu, e porque ele se apaixonou por aqueles descendentes de Abraão, que vieram lá da terra de Ur dos caldeus, para conquistar os corações de todos os homens e mulheres da humanidade. Acreditem, senhoras e senhores, que em Abraão está firmado hoje, em plenos dias atuais, as 3 maiores religiões do mundo. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo e o islamismo têm Abraão por pai da fé. Então não foi à toa quando o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus, quando fala, ele sustenta a sua palavra, ele cumpre cada uma das suas palavras. E o Senhor, quando trouxe ao meu coração a carta aos Hebreus, ele me fez lembrar exatamente do capítulo 9. Geralmente a igreja é apaixonada pelo capítulo 11 da carta aos Hebreus, né? Da galeria dos heróis da fé. Mas o capítulo 9 tem uma revelação aqui que é algo fantástico. O escritor começa a dizer assim: assim como há um tabernáculo terrestre. Um tabernáculo o quê? Não ouvi? Ele não lança esta palavra à toa. Ele não lança esta palavra apenas como que uma flecha tirada sem alvo. O escritor aos Hebreus, ele tem uma direção. Ele está falando numa linguagem humana, para que aqueles que leiam a carta entendam que há uma imagem divina. Se ele está dizendo assim como há um tabernáculo terrestre, ele me faz entender que se há um terrestre, há um celeste. Se há um tabernáculo terrestre, porque senão bastava ele dizer assim como há um tabernáculo e ponto final. Mas não, ele diz assim como há um tabernáculo terrestre. E eu fiz questão de estudar muito sobre isso, e fui tomado pela glória do Senhor nas coisas que eu descobri. Descobri, por exemplo, que o amor de Deus pelo homem é infinitamente maior do que tudo que nós possamos imaginar. E eu não falo apenas por nós ocidentais, que recebemos um amor que veio um pouquinho mais atrasado. João falou sobre isso, que ele veio para os seus lá no Oriente Médio, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes de nos amar, ele amou primeiro uma outra nação. Ele amou Israel. E é esse Israel que tem uma epopeia escrita sobre ele, chamada Velho Testamento. E é para este povo que o Senhor constituiu como nação, legislação, deu a eles uma constituição, deu a eles um segmento, deu a eles observâncias divinas, deu a eles um sem número de aparatos, e que infelizmente no meio do caminho acabaram se perdendo. Todavia, quem conhece a Bíblia Sagrada sabe
que do dia em que Deus arrancou Israel do Egito, o Senhor encontrou um grave problema. O Senhor deixou Israel no Egito por 11 gerações. Foram 430 anos. 430 anos contados, meio milênio. O Senhor havia dito isto a Abraão, que ele faria isto: levarei o meu povo cativo para uma terra e ali eu os educarei, ali eu os colocarei de pé como nação. E por 430 anos, o Israel, que a princípio entra no Egito pela porta, porque só entra pela porta quem é convidado, porque quem lê a história de Israel aprisionado pelos egípcios pensa que Israel entrou dentro do Egito pela janela, pensa que Israel é um foragido, que Israel é um bandido, e não é. Israel entrou dentro do Egito pelo convite de Faraó, quando ele tinha como ministro da fazenda José, e é José quem convida os seus pais para entrarem ali. Todos conhecem a história. Então Israel entra no Egito pela porta de entrada, e eles usufruem do melhor que a terra tem. O faraó, que está no tempo de José, dá a eles o melhor da terra, dá a eles o melhor espaço da terra, dá a eles o melhor daquilo que a terra pode produzir. Então Israel, quando entra no Egito, entra pela porta. O problema é que, com o passar do tempo, as dinastias póstumas que nascem da linhagem dos egípcios ou dos faraós vão perdendo o elo de ligação, vão perdendo o carinho pela promessa feita pelo faraó, que agora já está morto. E os faraós que se levantam vão criando uma inimizade com o povo hebreu. E culmina com o que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, com o levantar de um homem chamado Moisés. Quando Moisés é levantado, Israel está aprisionado há meio milênio. E foi o suficiente para, em 430 anos, Israel entender por dentro do coração que eles eram escravos. E alguém tinha que arrancar isso de dentro deles, porque eles não eram escravos, eles estavam escravos. Há uma diferença muito grande entre o verbo estar e o verbo ser. O verbo estar, ele é transitório e passageiro. O verbo ser é um verbo eterno. Uma coisa é você ser escravo, outra coisa é você estar escravo. O que é escravo nasce e morre escravo. O que está escravo pode ser libertado a qualquer momento. Só que 430 anos passando uma temporada no Egito, quando saem pela península do Sinai e começam a trocar as mãos pelos pés, nós vamos ver as inúmeras brigas, vamos ver as inúmeras vezes que o próprio Deus teve que se revelar a Moisés, dizendo: eu não aguento mais esse povo. Você já deve ter lido isso e achado um pouco estranho. Deus dialogando com um homem, dizendo para ele: eu me arrependi de ter tirado esse povo. O Senhor, por uma, duas, três vezes, tentou barganhar com Moisés, para que aquele povo, aquela geração que saía do Egito, fosse morta no meio da terra. Mas Moisés intercedeu pelo povo, e Deus então teve misericórdia e os reergueu à terra. Mas no meio destas idas e vindas, no meio deste Israel que tem saudades do Egito, que sente saudade do pepino, do alho bravo, que sente saudade das águas barrentas do rio Nilo, e que todas as vezes que vão reclamar com Moisés, só reclamam assim: pelo menos no Egito tinha uma cova para a gente ser enterrado. Olha o que é o pensamento de um escravo. O pensamento de um escravo, ele só pensa em comer aquilo que o escravo come: pepino, cebola e alho bravo. E só pensa em uma coisa: ter uma morte digna, porque era indigno morrer e ser jogado em um valão. Então o sonho deles era ter uma cova para ser sepultado, e Deus queria arrancar isto do coração deles. O Senhor queria dar para eles o melhor que a terra produz. O Senhor queria dar a eles tempo de vida e não tempo de morte. Mas foi muito complicado para o próprio Deus tentar compreender esta nação. Houve um dia que o próprio Moisés teve que subir ao alto da montanha. Passou uma longa temporada na presença de Deus. Foram 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Eu fico imaginando o que Moisés foi fazer no alto daquela montanha, e entendi que ele não foi ali apenas para ter uma temporada com um ente divino. Ele foi ali para interceder pelo povo. Quando Moisés tirou o povo do Egito e soltou eles na península do Sinai, ele encontrou um grave problema. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Imagine que agora que eles estão livres, estão debaixo da proteção de Deus, Moisés solta eles na península do Sinai e diz assim a eles: adorem a Deus. O que era para se tornar o maior de todos os cultos se tornou um problema, porque Israel não sabe como adorar, Israel não sabe para onde adorar, e Israel não sabe a quem adorar. Explico.
430 anos no Egito. Foi intrínseco dentro deles a cultura egípcia. E a cultura egípcia era uma cultura polígama. A cultura egípcia era uma cultura idólatra. Os egípcios adoravam 1 milhão de deuses, entre eles Anubis, Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga todos. E os deuses dos egípcios tinham cara e endereço. Diga comigo, cara e endereço. Vocês já vão entender o problema. Como os deuses do Egito tinham endereço e tinham aparência, quando os senhores egípcios iam adorar os seus deuses nos dias dos solstícios, nos dias da poderosa Ísis, nos dias de Anubis, o deus cachorro, quando eles iam adorar os deuses daquele paganismo antigo, os deuses deles tinham aparência e tinham moradia fixa. O templo de Ísis ficava à esquerda do Nilo, o templo de Hermes ficava à direita do Nilo, o templo de Dagon ficava um pouco mais atrás. Depois a sua cultura foi absorvida pelos filisteus e assim por diante. Os deuses do Egito tinham cara, aparência e tinham endereço. Então, quando era dia de adorá-los, os senhores egípcios iam adorá-los e levavam seus escravos hebreus. Então os escravos hebreus por 430 anos se acostumaram a adorar um Deus que eles viam e um Deus que tinha endereço. Agora vem Moisés e liberta eles. A libertação era para ser uma bênção. Moisés solta eles na península do Sinai e diz: agora vocês não vão adorar mais Baal, nem Astarote, nem Azera, nem Marduk. Adorem a Yahvé. Era para todo mundo fazer um culto daqueles. Mas o povo se entreolhava e não sabiam como adorar. Não sabiam se Deus estava para frente, se Deus estava para trás. Não sabiam se olhavam para cima ou se olhavam para a terra. Não sabiam se adoravam um pedaço de madeira, se adoravam um pedaço de pedra, se adoravam uma árvore. Porque eles eram acostumados a ver deuses, eram acostumados a ir na casa dos deuses. E agora Moisés dá para eles um Deus que não tem aparência. E dá para eles um Deus que não tem casa. Faltou ensinar a eles uma coisa, pergunte o quê? A diferença entre o Deus deles com os deuses dos egípcios. Os deuses dos egípcios têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não tocam, têm pés e não caminham. O Deus deles é invisível, mas pode ser sentido a qualquer momento. Eles podiam tocar nos deuses dos egípcios, mas os deuses dos egípcios não podiam tocar neles. Eles não podem tocar em Yahvé, mas Yahvé pode tocar neles. Só que eles não conseguiram compreender, estavam viciados em religiosidade. Então Moisés, vendo que isso a qualquer momento ia enfurecer Deus, vendo que a qualquer momento Deus iria derramar fogo e saraiva do céu, Moisés marcou uma audiência lá em cima e passou 40 dias negociando com Deus. Negociando o que, pastor? Negociando uma trégua, pedindo a Deus que tivesse paciência com o povo. E Moisés ficou 40 dias. Quando ele desce com um manuscrito das primeiras leis, que nós nunca vamos saber o que eram, porque ele quebrou as tábuas primárias da mão. É ele quem conta em Deuteronômio capítulo 9, se não me falha a memória: eu desci do alto da montanha com as tábuas da lei na mão. Quando eu olhei para vocês, estavam adorando um bezerro feito pelas suas mãos. A ira foi tão grande que me acometeu que eu quebrei as tábuas e voltei para a montanha de novo. E mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão e não bebi água. Moisés então provoca o céu, porque jejuar 40 dias, várias pessoas já haviam jejuado, e outras no futuro jejuariam. Mas jejuar 80 dias, isso não é normal. Moisés provocou Deus. Ao provocar Deus, ele quis dizer assim: eu prefiro morrer do que ver esse povo te trocar por um pedaço de ferro. E quando ele voltou para o alto da montanha, como foi um jejum anormal, diga comigo, anormal. Se tiver aqui algum agente de saúde, você pode perguntar a eles. Nenhum ser humano consegue ficar quase 3 meses sem comer e sem beber. O corpo desidrata, os órgãos travam, a pessoa morre de inanição. Moisés passou 80 dias lá em cima e não morreu. E aqui vale uma pergunta, né? Como ele não morreu? Pergunte para a pessoa bonita do seu lado, diga: o que você acha? Eu tenho uma teoria minha. Posso contar a minha teoria? A ciência moderna diz que o homem é o que o homem come. Dá para falar comigo? O homem é o que o homem... É só perguntar para essa pessoa bonita do seu lado aí, que está em forma, né? De um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, ou de um violãozinho.
É só você perguntar qual é a dieta. As mulheres são maestrinas em dieta, né? Só perguntar para a irmã do seu lado, como é que a senhora faz para ter essa pele bonita com essa idade já? Ela vai te dizer, vitamina A, vitamina D para o cabelo, vitamina isso, vitamina aquilo. Porque o ser humano é o que o ser humano come. A pele está viçosa por quê? Porque a pessoa está comendo alimentos que fazem a pele ficar desse jeito, e assim sucessivamente. O homem moderno sabe que o ser humano é aquilo que o ser humano come. Então, se isso é verdade, eu acho que eu sei o que Moisés comeu. Moisés se alimentou de glória. Eu pensei que glória era só para ser sentida, mas glória é para alimentar também. Pastor, o senhor é louco? Louco não é só ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que 80 dias depois, quando ele desce do alto da montanha com as novas tábuas, o rosto dele está... Não ouvi? Está resplandecendo como o sol. A pele dele estava tão bonita que ele começou a brilhar. O que foi que aconteceu com ele, pastor? O homem é aquilo que o homem come. Alguma vitamina lá em cima que um dia vai fazer parte do seu organismo também. Eu sei que nesse período, nesse ínterim de 80 dias sem comer e sem beber, o corpo humano não suportando, o Senhor arrebata o espírito de Moisés e faz com ele um pacto de amor. O Senhor diz a ele: você está intercedendo, você não quer que eu destrua esse povo, mesmo eles adorando aquele bezerro. E eu imagino Moisés dizendo: Senhor, esse povo não consegue te adorar porque eles não te veem. O Senhor não tem endereço fixo. Eles estão acostumados ao culto racional, ao culto normal. O Senhor quer que eles entrem em uma esfera completamente sobre-humana, e eles não estão preparados para isso. Então tem que ser gradativo. Eu preciso dar a eles alguma maneira eficaz deles te adorarem. Então Deus deu a ele um presente. Pergunte o quê? Uma viagem ao céu. Como é que você acha que ele escreveu Gênesis? Como é que você acha que ele escreveu sobre a criação do mundo? Ele estava em um ambiente que não é o nosso. Abriu na frente dele um telão como esse, ou maior ainda, e ele viu a criação acontecer. Tudo que está nos primeiros 5 livros da Bíblia saíram da mão de Moisés. Foi ele quem escreveu. Inclusive, ele escreveu sobre a sua própria morte. No capítulo 34 de Deuteronômio, ele conta como foi que ele morreu. O Senhor revelou tudo a ele. Por isso, até hoje os hebreus, os judeus, dizem que não há profeta como Moisés. E talvez por isso o Senhor tenha escondido o corpo dele lá. Isso é uma pregação para um outro dia. Mas vamos voltar aqui. Moisés está lá no céu. Ele está conversando com Deus. Senhor, só tem uma maneira desse povo te adorar. E qual é, Moisés? Facilita para eles. E eu facilito como? Senhor, o povo precisa de um endereço. O senhor tem casa? Tenho, Moisés. Vem conhecer a minha casa. Assim como há um tabernáculo terrestre, o Senhor levou Moisés ao céu para ver o tabernáculo celeste. Vamos entrar aqui. O que é o tabernáculo terrestre? Ele é um reflexo do tabernáculo do céu. De onde é que você acha que Moisés tirou aquelas ideias de fazer um ambiente que tinha 4 separações? Quando eu era menino na escola dominical da Assembleia de Deus, meu professor insistiu comigo, dizendo que o tabernáculo tinha só 3 separações: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas uma ida a Israel, descobri que não havia somente 3 lugares, havia um 4, que era o alpendre, a ala de entrada. E mesmo na ala de entrada, não era qualquer um que podia pisar. Nós vamos aprender isso daqui para frente. Então quando Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou ajudar este povo a me adorar. Não vou me revelar a eles, mas eu vou dar um endereço para eles me adorarem. O que você está vendo aqui em cima, você vai fazer lá embaixo. Então Moisés, não se apavore. Você vai fazer um céu na terra. Isso aqui é forte, é só para quem é espiritual. É só para aqueles crentes de Corinto, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Quando Moisés desce do céu, ele desce com a indumentária sagrada na alma. Ele desce com algumas missões. A primeira missão é punir os idólatras, e aqui já fazia parte do futuro culto que iria acontecer. Israel tinha 12 tribos. Quantas tribos? Você se lembra da proposta de Moisés quando ele desceu do alto da montanha e viram eles adorando o bezerro?
Ele disse: morte aos idólatras. E quando ele decreta morte aos idólatras, houve uma convulsão em Israel, porque as tribos começaram a dizer: como é que um irmão pode matar o outro? Como ninguém queria matar os idólatras, diz a Bíblia que somente uma tribo se levantou. E o dia que eu li sobre essa tribo, eu dei risadas que eu cheguei a ir para o banheiro. Porque no meio de todas as tribos tem uma tribo que é uma tribo que eu tinha que chamar outro nome. O nome dela tinha que ser tribulação. É a tribo dos levitas. Pergunte por quê. Pense numa tribo de um povo que não gostava de trabalhar, não gostava de pegar no pesado. Eles não faziam barcos, não cortavam madeira, não gostavam de plantar. A tribo de Levi só sabia fazer duas coisas. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Cantar e dançar. Pense num povo que cantava e dançava. E alguém pode chamá-los de vagabundos, e eu, se eu fosse você, não faria isso. Pergunte por quê. Pense numa missão divina. Era pegar quase 3 milhões de pessoas. 600 mil almas de guerra saíram do Egito. 600 mil almas que tinham exatamente 30 anos de idade. Quando a Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil almas de guerra, está falando de homens emancipados, homens que tinham 30 anos de idade. 600 mil homens com 30 anos, fora mulheres, crianças, homens que estavam acima da cidade, velhos e outros mais. 3 milhões de pessoas saíram do Egito, estão na península do Sinai, 40 anos andando em círculos. Não tem uma árvore naquele ambiente, não tem um rio de água doce naquele ambiente, não tem nada no meio daquele lugar. É automático entrar em depressão quando se vai ao deserto. Eu caminhei pelo deserto uma vez, e eu entrei em depressão profunda depois de 6 horas, olhando para a terra, montanha e mais nada. O ar é rarefeito, você fica louco. Imagine 40 anos naquele lugar. Só tem uma coisa que expulsa a depressão: alegria. E só tem um povo que sabe alegria plena, é aquele que sabe cantar e dançar. Então os levitas, no meio do caminho, por 40 anos, instigavam Israel, animavam Israel. Ora, uma das maiores compositoras de Israel foi Miriam. E Miriam era irmã de Moisés. Miriam, Moisés e Arão vêm da tribo de Levi. É Miriam que vai ensinar um dos cânticos mais lindos a Israel, quando eles atravessam o Mar Vermelho, quando ela grita assim: ei Israel, só o Senhor é Deus. Então a tribo dos levitas, que nunca fizeram nada a não ser cantar e dançar, apavoraram Israel. Eles pegaram a espada e disseram: vamos matar os idólatras. Quando perguntaram para eles como é que eles tinham coragem de matar os seus irmãos, eles responderam: irmãos nossos não adoram bezerro, irmãos nossos adoram Deus que fez os céus e a terra. Quando Moisés dá esta ordem, ele já encontra ali o prenúncio do povo que iria servir a Deus a qualquer custo, e que fariam por Deus qualquer coisa. Depois que Israel começa então a se emancipar após este tormento do bezerro, Moisés escolhe 2 homens dentro de Israel. Esses 2 homens foi dada uma unção linda sobre a mente deles. Um deles era Aholiabe. Esses 2 homens, que escolhidos por Deus, receberam uma unção na mente. Eles ouviam as palavras de Moisés, e as palavras viraram imagem. E tudo que eles escutavam se tornava imagem na mente deles. E Moisés ia dizendo assim para eles: eu vi isso aqui lá em cima, eu vi isso. E eles começavam a traçar papéis, eram como se fossem arquitetos, e começaram a desenhar então os utensílios sagrados que iriam um dia fazer parte do tabernáculo divino. Então, enquanto Moisés está dando ordens a esses arquitetos para que desenhem essas plantas, quando as plantas estão prontas, começa-se então a construção do grande tabernáculo. Quando lemos a Bíblia Sagrada, com a dificuldade que temos em lidar com o tempo, pensamos que é de uma página para outra, e um dia para o outro. Foram anos a fio, anos para que aquele tabernáculo fosse construído. E se você for curioso, vá lá ler quais foram os utensílios usados na construção do tabernáculo. Você vai ficar maluco, porque até pele de golfinho foi usado para construir o tabernáculo. E eu queria saber como é que eles pescavam um golfinho, como é que pegaram o golfinho para levar para aquele lugar. A Bíblia Sagrada diz que eles usavam pele de texugo. Como é que encontraram texugo no meio do deserto? A Bíblia Sagrada diz que eles usaram madeiras. De onde é que saiu madeira? No meio do deserto. Então houveram caravanas que tiveram que percorrer toda a terra, e por isso foram anos e anos a fio. Nesse período,
Moisés, ao ter recebido no alto da montanha as revelações, passa boa parte da sua vida escrevendo, e ele escreve um livro especial destinado apenas à tribo, que seria a tribo que trabalharia no futuro com adoração, que é a tribo dos levitas. Por isso você tem na sua Bíblia o livro de Levítico. O livro de Levítico tem 613 leis. Quantas leis eu disse? 613 leis que deveriam ser observadas, estudadas e colocadas em prática. Se não por toda a nação, pelo menos um grupo deveria guardar aquilo no coração para não pecar contra o Senhor. E esse grupo foi chamado de levitas. O período da construção do tabernáculo é o período do treino, porque quando Moisés lá do céu olhou e trouxe para a terra o tabernáculo, quando desenharam o tabernáculo de maneira quadrada, quando desenharam o lugar santo dos santos, o átrio e o alpendre, quando Moisés mandou desenhar a mesa do pão da proposição, a arca da aliança com os querubins de ouro sobre ela, quando ele mandou construir os altares de sacrifício de carne, de sacrifício de libações, quando ele manda construir a pia de bronze, tudo isso observância daquilo que ele viu lá em cima. Enquanto tudo está sendo construído, Moisés precisa treinar aqueles que vão trabalhar no santuário, porque santuário só é santuário quando tem adoradores. Santuário sem adorador não é santuário. Do que adianta essa bela igreja com as portas fechadas? Não é nada. Ela só é alguma coisa quando o primeiro crente põe o pé aqui dentro e começa a dar glórias a Deus, dobra o joelho nesse lugar e começa a orar. Então a vida só entra no tabernáculo quando entram os adoradores. Fico imaginando porque 4 ambientes separados: alpendre, átrio, lugar santo, santo dos santos. Talvez por isso nós encontremos na Bíblia Sagrada 4 categorias de anjos. Nós temos os querubins, os serafins, o arcanjo e os ofanins. Os ofanins, essa palavra é uma palavra difícil porque poucas pessoas já encontraram ela. Ela é usada em muitos livros apócrifos, como o livro de Enoque. São os anjos mensageiros, são aqueles que exercem a verdade. Então são 4 categorias de anjos que a Bíblia Sagrada nos conta. Por que 4 categorias de anjos? Porque lá no céu existe, dentro do tabernáculo de Deus, 4 espaços, e cada um desses seres parecem ter a sua forma de atuação dentro de um ambiente do tabernáculo. Posto isso no céu, Moisés trazer a construção do tabernáculo não foi tão difícil. Difícil é encontrar os adoradores, e esses adoradores têm que vir da tribo de Levi. E a tribo de Levi foi feito por Deus um pacto com eles por causa que eles perseguiram e mataram os idólatras. Então Moisés vai treiná-los. Ele vai fazer o que com eles? Quando ele senta com a tribo dos levitas e começa a ler as 613 leis, o povo começa a perguntar para ele: é obrigação da gente? A gente é obrigado a fazer isso? E o Senhor não quer que ninguém nos sirva por obrigação. Então Moisés começa a dizer: não, só por serem levitas vocês já são especiais. No futuro nós vamos ver Josué repartindo a terra para o povo, e depois que cada um da tribo fica com um cantinho da terra, os levitas ficam sem terra nenhuma. E quando todos vão debochar deles, Josué saca uma outra carta, um outro testamento, e diz: aos levitas a herança é diferente. Moisés mandou dizer que a herança de vocês é o próprio Deus, porque vocês foram separados para trabalhar no santuário. Mas haja santuário para milhares de levitas trabalharem. Não cabia milhares de levitas dentro do santuário. O santuário tinha um tamanho limitado. Então Moisés começou a treinar os levitas e começou a dar a eles os ensinamentos. E na medida que os ensinamentos foram aumentando, alguns levitas foram desistindo. Permaneciam levitas, permaneciam especiais, mas para entrarem dentro do santuário, para escalarem cada um dos ambientes daquele lugar, eles tinham que fazer uma grande renúncia e tinham que fazer um grande sacrifício. E aqui eu começo a minha pregação. Se milhares de levitas existem, todos eles são especiais, não podem ser especiais à toa. Há um versículo no livro de Deuteronômio que diz assim: vocês não podem aparecer diante de mim de mãos, não ouvi de mãos. Esta ordem era dada a todo Israel, com uma exceção. Pergunte quem? Os levitas. Levita não dizimava, levita não sacrificava, ou não ofertava. Por quê?
porque o trabalho deles era um trabalho sagrado a Deus. Eles não tinham empresas, não tinham fazendas, eles não plantavam. Se não plantavam, não colhiam. Se não tem fazendas, não podem criar gado, então não podem levar para o santuário. Então os levitas não tinham como aparecer diante de Deus de outra forma a não ser de mãos vazias. Então Deus criou para eles o alpendre. Qualquer hebreu, qualquer judeu, para pisar naquele alpendre que era elevado do chão 50 centímetros, para pisar no alpendre, a pessoa tinha que trazer uma oferta. Não aparecereis diante de mim de mãos vazias. Se você é da tribo de Rubem, quer subir àquele lugar, quer entrar num lugar sagrado, leve uma semente. Então você podia pisar aqui, porque a sua mão está cheia. Mas os levitas não tinham oferta. Então os levitas era a única tribo que podia pisar naquele alpendre, sem morrer, sem ser queimado e sem ser cobrado. Porque o levita tinha outro tipo de oferta. Pergunte qual? O seu louvor, o seu cântico, o seu temor, o seu instrumento. Então quando eles iam entrando, e quando cada um trazia um dinheiro, uma vaca, um pombinho, um passarinho, os levitas entravam com seus instrumentos, cantando e dançando. Nenhum deles era punido, porque o levita podia pisar no alpendre. Qualquer levita podia pisar no alpendre. Diga comigo, qualquer levita podia pisar no alpendre. Agora respire fundo. Para entrar no átrio, aí não bastava ser levita. Aí tinha que ser um grupo de levitas que tinham aptidão para ficar aos pés de Moisés, aprendendo as 613 leis, dia após dia. O ensinamento começava ao menino levita. Até hoje é dado isso a Israel, aos meninos que vêm de linhagem rabínica. Aos 5 anos de idade, o menino é segregado no meio da família, e ele é separado da comunidade. O rosto dele é fincado no meio dos rolos sagrados, e a figura que ele tem de exemplo é o pai, o tio ou o avô, sempre uma figura masculina. O menino hebreu, que tem vocação divina para isso, que aos 5 anos de idade começa a aprender a ler e escrever, e aprende as histórias dos deuses de Israel, quando olha pela janela e pergunta para o pai: por que eu não posso brincar como as demais crianças? O pai dele diz: porque nas suas veias corre o sangue de profetas. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, não se desviará dele. Esta era uma lei para os levitas. Então o menino levita, escolhido pelo pai, era colocado aos pés de Moisés, e Moisés começava a trabalhar com essas criaturas, ensinando a eles a palavra, preparando eles nas leis. Enquanto isso, o tabernáculo era construído. O menino que começava estudando aos 5, ele ia até os 18. Até quanto? Porque dos 18 anos de idade ele passaria por uma prova oral. Nessa prova oral ele era obrigado a recitar as 613 leis de cor. Então, no meio de milhões, só um grupo conseguia ter esta memória prodigiosa, porque gastaram tempo, porque dedicaram tempo, porque deixaram a sua vida normal de lado, porque trocaram os prazeres da vida para estudarem as leis do Senhor. Então todo levita que nascia levita podia pisar no alpendre, mas para subir no átrio, somente levitas que dedicavam pelo menos 13 anos da sua vida lendo o rolo sagrado. Quando esses meninos chegavam à idade de 18 anos e subiam no átrio eles escolhiam um dos 3 ministérios dos levitas que ficavam no átrio. Ou eles se transformavam em escribas, ou eles se transformavam em tangedores, ou se transformavam em cantores. Esses são os 3 ministérios dos levitas que subiam ao átrio. Tangedor é quem toca o instrumento. O cantor é aquilo que o nosso irmão aqui fez, estava louvando aqui. Ou escribas, ficavam lá dentro anotando tudo o que acontecia dentro do santuário, com um relato para que fosse contado às gerações póstumas. Então o menino levita se dedicava a isso. Os 3 aprendiam a arte de trabalhar com a pia de bronze, que é um protótipo que futuramente vai ser transformado no nosso batismo nas águas, uma limpeza para aqueles que entram na presença de Deus. Então imagine vocês que de 5 a 18 anos o menino era segregado e ficava ali estudando, e ele estudava até aprender as 613 leis. Agora que aprendeu as 613 leis, ele está no átrio. Então olha que coisa bela, milhares podiam ir no alpendre, só algumas centenas entravam no átrio, porque o átrio ficava num lugar mais elevado. Uma vez que chegavam no átrio,
Alguns chegavam e diziam assim: eu já estou no ápice da minha vida, já conquistei muito mais do que os meus patrícios, do que os levitas, que nasceram levitas como eu. Dediquei 13 anos da minha vida, então eu quero ser só cantor, quero ser só tangedor ou escriba pelo resto da minha vida. Mas tinham alguns que quando pisavam no átrio, ao invés de olharem só para o povo, olhavam para trás. E quando olhavam para trás, eles sentiam um cheiro do lugar santo. E aí Moisés começava a ensinar: quer entrar no lugar santo, não basta ser levita mor. Levita mor era aquele que deixou de ser levita normal. Os levitas normais no alpendre, o levita mor no átrio. Quer entrar no lugar santo, não basta ser levita, aí tem que ser sacerdote. E para ser sacerdote não podia ser aos 18, tinha que ser na idade da emancipação, 30 anos de idade. O menino que quisesse colocar os pés dentro do lugar santo tinha que estudar, ralar mais 12 anos da sua vida. 12 anos com a cara nos livros. Agora não basta só decorar, ele tem que ter paixão, ele tem que aprender a cantar, ele tem que aprender a dar a Deus o melhor que tem. Então alguns meninos tinham esta aptidão e trocaram a sua vida, a sua liberdade, o seu futuro para estar na presença de Deus. Mas isso era muito raro. Por isso, de milhares que iam no alpendre, só centenas vinham para o átrio e só algumas dezenas rompiam e pisavam no lugar santo. Só que também quando pisavam no lugar santo eram modificados. Quando entravam no lugar santo, a vida deles não era mais a mesma, a visão era diferente. Todos os sacerdotes que entravam no lugar santo tinham que estar no santuário às 5:30 da manhã, porque às 6 horas da manhã no deserto o frio chega a congelar os ossos. E havia uma indumentária, um instrumento por Deus feito e colocado lá dentro, que era um menorá, uma lamparina com 7 braços, que você deve conhecer como castiçal. Era colocado em cima de uma mesa e era colocado bem próximo a um véu chamado véu do templo, que de véu não tinha nada. Pesava 1 tonelada aquele véu do templo que ali estava. Por isso a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus morreu, no dia em que ele foi crucificado, quando ele expirou, diz a Bíblia, rasgou-se o véu. E a Bíblia fala de que forma o véu foi rasgado: de baixo para cima, sim ou não? Da esquerda para a direita, sim ou não? Como foi rasgado o véu do templo? Não entendi. De alto a baixo. Por que de alto a baixo? Porque não havia mão humana capaz de rasgar aquilo, só a mão de Deus. Deus desceu com as suas mãos e rasgou um véu que precisava de 12 juntas de bois para puxar aquele véu, para você ter uma ideia. A mão de Deus rasgou aquele véu. Então o véu era para separar de fato o homem da divindade eterna. Então o sacerdote às 5:30 da manhã era obrigado a correr para o santuário, porque às 6 da manhã, no frio intenso, as canaletas que tinham azeite batido, e era o azeite que fazia dar o fogo aqui em cima nas suas lamparinas, às 6 da manhã se congelava o ouro do castiçal. E ao congelar o ouro do castiçal, aquele azeite que estava lá dentro começava a congelar também. E as lâmpadas começavam a se apagar. E havia uma lei de Deus dizendo que a lâmpada não pode se apagar. Não se apagará a lâmpada de Israel. Falaram isso para Davi. Samuel foi chamado por Deus antes que a lâmpada se apagasse. Antes das 6 da manhã Deus chamou o menino, porque às 6 da manhã as lâmpadas se apagavam por causa do frio. E o sacerdote que entrava neste ambiente, ele recebia um presente. Pergunte o quê? Quando era ungido o sacerdote, a primeira coisa que ele recebia era uma espevitadeira. Diga comigo, espevitadeira. Se falar 3 vezes esse nome, está batizado com o Espírito Santo, né? O que é uma espevitadeira? Quando eu era menino lá na Vila Tatu, de vez em quando passava um homem gritando: desentupidor de fogão. E minha mãe dizia: corre atrás do homem, menino. E eu corria, e lá vinha minha mãe atrás para comprar uma agulha. Uma agulha que ela usava para desentupir os buraquinhos do fogareiro. Porque quando caía gordura, a gordura enrijecia e tapava e não saía gás. Isso acontece muito quando a gente vai tomar banho. Já viu que quando você compra o chuveiro, a água cai gostosa, depois você fala: meu Deus, está acabando a água. Não é, porque o cloro vai entupindo aqueles buraquinhos aqui de cima, e aí começa a espirrar água para lá, para cá, e não cai no lugar certo. De vez em quando alguém tem que pegar uma agulha e ir lá de buraquinho em buraquinho. Aquilo é uma mini espevitadeira.
Desentupir fogão, se desentupia com uma espevitadeira. O sacerdote tinha uma grande, que ele usava na cintura. Às 6 da manhã, quando estava para enrijecer tudo, as lâmpadas estavam se apagando, ele chegava perto daquelas lâmpadas e viu a que estava acesa. E do lado que estava acesa, ele tirava a sua espevitadeira, vincava aqui dentro, e quando ele puxava de uma vez, o azeite que estava enrijecendo abria, e o azeite que estava lá no fundo líquido subia e espirrava. Quando ele espirrava daqui, o fogo que estava aqui pegava no de cá. E ele ia fazendo isso até acender as 7 lâmpadas. E então ele gritava: não se apagará a lâmpada de Israel. Eu quero profetizar, posso? O sonho de Deus essa noite é que não saiam daqui apenas homens e mulheres que observam o culto. O Senhor quer que saiam daqui hoje sacerdotes, sacerdotisas. E a primeira coisa que Deus quer te dar para você entrar no lugar santo é uma espevitadeira. Pergunte para quê? Está na hora da gente começar a desentupir essas lamparinas que estão no nosso meio. Está na hora de você desentupir pelo menos essa criatura que está do seu lado. Eu estou aqui pregando e a gente observa tudo, né? Muitos que estão aqui, melhor, todos os que estão aqui conseguiram entrar na igreja, mas nem todo mundo ainda entrou no culto. Pastor, explica. Entrar na igreja é fácil, até cachorro entra, basta a porta estar aberta. Jogar o corpo nessa cadeira, cruzar os braços, ficar mascando essa desgraça desse chiclete é fácil. Ficar me olhando aqui, eu não vou nem olhar para ali, porque eu vi 2 moças lixando a unha. Alguém, por gentileza, avise essas criaturas que aqui não é um salão de beleza. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é um lugar de treinamento, é um quartel-general. O Senhor te trouxe aqui para te dar armamento pesado. O diabo, se é para Deus, seja um pouquinho mais forte. Aleluia. O diabo não se assusta com gravatinha bonita. O diabo não se assusta com carteira de pastor, com credencial de convenção. O diabo não se assusta com dinheiro, com carro importado, com alguém que é poliglota. Mas pense num cão que não suporta um canela de fogo. É Satanás. E o que falta nos nossos dias talvez seja isso, esta empolgação, este fervor, esta sensibilidade. Eu sei que alguns vão começar a me bater, vão dizer: não, pastor, aqui não é lugar de emocionalismo barato. Então deixa eu falar para vocês, eu acho que eu posso. Minha barba está ficando branca. Eu cansei de pregar para robôs. Eu preguei em mais de 80 países do mundo e mais de 4.000 cidades do Brasil, em todos os ministérios possíveis. Eu cansei de pregar para ciborgues, porque a nossa geração é uma geração de ciborgues. Homens e mulheres que têm aparência de ser humano, mas parecem robôs por dentro. São movidos a controle remoto. O pastor diz para eles: fica de pé, eles ficam. Senta, olha para a esquerda, olha para a direita, finge de morto. Eu cansei disso. Não, pastor, eu choro na igreja assim, eu choro na hora do louvor. Querida, você chora até escutando o Zezé de Camargo e Luciano. Cá para nós, para com isso. Não, pastor, eu choro você chora assistindo o filme do Titanic. Até hoje, quando você vê o Leonardo DiCaprio afundar com aquela boquinha azul, a senhora tem uma crise. Não é esse tipo de choro que eu estou falando. É algo divino. É algo que faz o corpo arrepiar. É algo que tira a gente da normalidade. Ah, meu Deus, é vida. E nós estamos precisando de sacerdotes para isso. Tem gente que sentou no lugar errado nessa noite. Dá uma olhadinha de canto de olho para a pessoa da esquerda. É de canto de olho, bocó. Não é para olhar assim não. Uma pessoa desconfia. Se você sentou perto de um ser humano que não abre a boca nem para respirar, segura aí. A pessoa está do seu lado já tem umas 2 horas e fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Fica o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Fica parecendo uma estátua de museu. Com todo respeito, aqui não é seu lugar, pelo menos não essa noite. Esta noite eu quero sacerdotes. Esta noite eu quero sacerdotes. Eu quero homens e mulheres que querem ir no lugar santo e querem tocar aquilo que é santo. Meu apóstolo, o senhor me permite aqui?
As pessoas ficam dizendo, me cobram isso. Pastor, mas nós não estamos mais naquele mover de antigamente, naqueles gritos ensurdecedores, naqueles cultos estridentes. Pastor, isso aí é coisa de menino. Com todo respeito, você vai querer me dizer e me convencer de que você não grita e não pula porque você é intelectual? É isso que você quer me dizer? Você quer me dizer porque você tem um anel de formatura, tem um escritório aqui na principal rua da cidade, porque você tem bastante dinheiro no banco, é por causa disso? Você vai me dizer que você amadureceu? Amadureceu uma vírgula. Você enferrujou. Essa é a única palavra que eu tenho para você. Você enferrujou. Porque o exercício da fé, ele é diário. A sensibilidade não pode sumir do nosso meio. Você pode crescer, você pode chegar no apogeu, mas não deixe os seus ensinamentos antigos para trás. O homem e a mulher que esquece a sua raiz não merece o futuro que Deus tem para te dar. Não merece. Reage. As pessoas sempre me perguntam, como é que o senhor está sempre desse jeito? E olha que eu sofro igual sovaco de aleijado. Opa, isso agora é politicamente incorreto. Não pode falar mais isso que eu sou processado. Então deixa eu falar dentro do politicamente correto. Eu sofro mais do que axilas de pessoas portadoras de necessidades especiais. Pronto. Eu estava lá em Brasília passando um dia desse em uma comissão, tinha um grupo de deputados. Quando eles me viram, gritaram, ô pastor, o senhor pode entrar aqui? Eu falei, posso. Cheguei lá, estava todo mundo com o olho esbugalhado, todo mundo ligado nessas questões da Lava Jato. Eu falei, pastor, o senhor pode fazer uma reza brava para nós aqui? Eu falei, posso, vamos rezar. Aí peguei na mão deles, fiz aquela oração de guerra, daquela, bati os pés no chão, falei em línguas estranhas. Quando eu terminei de orar, os deputados estavam uns fazendo assim, outros limpando. Falaram, nossa pastor, que coisa forte. Aí um falou assim para mim, ô pastor, o seu santo é forte, não? Você não sabe como é. Aí quando eu estava saindo, falou, pastor, o senhor pode ensinar um negócio para nós aqui? Eu falei, o quê? Como é que faz para a gente ter o corpo fechado igual o senhor tem? E eu falei, eu tenho o corpo fechado? Falou, pastor, se acontecer com a gente a metade do que já aconteceu com o senhor, a gente já tinha que ter mudado o Brasil. Toda vez que o senhor toma um tiro, a gente pensa que o senhor vai morrer, em vez de o senhor cair para baixo, o senhor cai para cima. O que é que o senhor tem? Conta para nós, como é que faz para ter esse segredo? Eu juntei, tinha uns 15 deputados, eu disse, o segredo é esse. Vocês, na sua cidade, com certeza tem uma igrejinha barulhenta. Aí eu falei, como é que é? Pastor? Tem uma igreja que se você passa perto, você pensa que tem alguém doido lá dentro. Um falou, na minha rua lá tem um povo lá que grita sem parar. Eu falei, entra lá dentro. Eu entro lá dentro e faço o quê? Eu falei, não precisa fazer nada, só entra e senta. E aí, pastor? E aí deixa que é com Deus. Porque aí você vai ver Deus usar o que não é para confundir aquilo que é. Porque o meu Deus ainda fala. Ele ainda fala. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe a chama do Espírito se apagar. Não deixe os seus princípios morrerem. Não deixe aquelas coisas de antigamente desaparecerem. Eu sei que você está aqui muito bem bonito, bem vestido. Eu vi o seu carro ali fora. Eu sei que algumas pessoas aqui são pessoas que o Senhor honrou e as abençoou muito. Mas se você pudesse voltar com a sua mente há 20 anos atrás, a gente ia encontrar você no meio do mato orando. A gente ia encontrar você procurando aquela irmãzinha aqui de São José do Rio Preto, que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. E você estava lá fazendo uma campanha de oração com ela. O Senhor Deus quer que você volte aos princípios nessa noite. Eu sou assembleiano e eu tenho dito aos meus amigos que sempre que me perguntam os segredos das minhas vitórias, eu digo, eu venho de uma época que delegacia de crentes tinha outro nome. Não era 5º DP nem 6º DP. Delegacia de crentes se chamava Círculo de Oração. Quando a gente queria fazer alguma denúncia, não era para o delegado, não era para o advogado. A gente ia lá naquelas mulheres que não tinham joelho, era uma casca, e dava para ela um bilhetinho, ora por essa causa. E essas mulheres travavam a briga com Deus, e o céu abria, e Deus respondia. Que Deus traga de volta. Use a sua espevitadeira, sacerdote. Quem acredita nessas coisas, levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela.
Coloque a mão no ombro de quem está à sua direita, por favor. Pede licença, agarre a pessoa com carinho. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta. Ô, raça ruim. Agarrou a pessoa, chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode. Diga: foi para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua família, para sacudir a sua história. O Senhor te trouxe aqui para sacudir a sua existência. Aos 30 anos, alguns levitas conseguiam a proeza de serem sacerdotes, e agora estão no lugar santo. Estão aonde? Um coral. Estão aonde? Só falta um lugar. O Santo dos Santos. Os levitas que tinham a espevitadeira, quando desentupiam as canaletas, olhavam para aquele véu do templo e se arrepiavam. E a lenda era a seguinte: aí atrás está o trono de Deus. E Moisés ensinou a eles: uma vez por ano Deus descerá ali e falará com alguém. Quem quer? Todos queriam. Aí vem a lei. Pergunte qual era a lei. O sumo sacerdote só era ungido a sumo sacerdote aos 45 anos. O homem tinha que dedicar mais 15 anos da sua vida para entrar dentro do Santo dos Santos. Vamos voltar no passado? Qualquer levita pisa no alpendre. Só pisa no átrio levita que tem 18 anos e passou a vida estudando e recita 613 leis. Só entra no lugar santo o levita que estudou mais 12 anos e fez 30 anos sem sair da presença de Deus. Só entra no Santo dos Santos o levita que passou 15 anos servindo no lugar santo. E o ministério do sumo sacerdote era curto, eram apenas 5 anos. Aos 50 anos ele era jubilado. E não era jubilado porque estava velho, é porque acontecia um fenômeno dentro do lugar santo dos santos, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, que dava a ele a impossibilidade de ser um sumo sacerdote com mais de 50 anos. Uma vez que o homem atingia a idade de 45 anos e entrava na presença de Deus, mesmo sendo carregado de experiência, de bondade, de dedicação, ele tinha que se proteger demais a conta. Alguém lembra da indumentária do sumo sacerdote? O levita e o sacerdote usavam uma estola sacerdotal branca, usavam um quipá na cabeça, ou uma meia mitra. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele atravessava o véu do templo e entrava naquele cubículo onde estava a Arca da Aliança, ele não podia entrar com um corpo normal. Aliás, ele tinha que passar por uma bateria de exames. O livro de Levítico diz que o sumo sacerdote não podia ter defeito nem no nariz, nem na orelha, nem nas pernas, nos braços, não se escandalize, nem na bolsa escrotal. Tinha que ser perfeito. Não bastasse ser perfeito, ele tinha que se proteger. Estola sacerdotal branca por baixo, uma roupa colorida por cima, um manto que ele colocava por cima do seu corpo, que tinha nos pés romãs e campainhas que conforme ele caminhava iam batendo umas nas outras fazendo barulho, e um peitoril por cima, uma espécie de colete com 12 pedras preciosas aqui, 2 ombreiras com 6 pedras aqui e 6 pedras aqui. Nesse dia não era o quipá no cocoruto da cabeça, era uma mitra de verdade. A mitra era como um turbante, e esse turbante descia pela orelha, tapava todo o pescoço.
O homem aos 45 anos de idade não podia passar a navalha na sua barba. A barba dele tinha que estar idêntica ao do meu pastor aqui. E tudo isso era uma proteção. A única coisa que ficava para fora da vida do sacerdote eram os olhos, porque a mitra descia até os supercílios. Quando ele ia entrar naquele lugar, até que ele passava pelo átrio, o lugar santo, tudo bem, mas um lugar santo ele recebia uma luva. Pergunte: que luva? Sangue. Ele colocava as mãos em uma bacia, e esse sangue não agia apenas como sacrifício lá dentro, era uma proteção para a pele dele. Já já você vai entender o porquê. Agora que ele está pronto para entrar atrás do véu do templo, amarrava uma corda na cintura dele. Quando eu era criança, me ensinaram que essa corda era para que, caso ele morresse lá dentro, alguém o puxasse. Vasculhei a história dos hebreus. Nunca na história de Israel um sumo sacerdote morreu no Santo dos Santos, porque ninguém era trouxa de entrar lá dentro em pecado. Aquela corda era para outra coisa. Pergunte: para quê? Se segurei. Amarravam a corda na cintura do homem, ele está com as mãos levantadas com sangue. Sacerdotes vinham aqui no véu do templo, não podiam olhar lá para dentro, eles pegavam na beirada e puxavam sobre eles. O sumo sacerdote entrava com as mãos erguidas, amarrado pela corda. Conforme ele vai andando, barulho de campainhas e romãs vão sendo tocadas. Isso é para guiar os sacerdotes que estão no lugar santo. Ele caminhava até chegar perto da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança não era só uma caixa de madeira pintada de ouro, não era só um porta-joias. A Arca da Aliança era o reflexo do trono de Deus no céu. Lá em cima Deus senta nas asas dos querubins de verdade. Como o tabernáculo é um reflexo do céu, Deus senta nas asas de querubins feitos de ouro, como aqueles ali. O sacerdote chegava de frente à arca. Quando ele chegava de frente à arca, ainda fazendo barulho porque ele está caminhando, ele pegava aquele sangue das mãos e aplicava nas 4 pontas da tampa da arca, na tampa chamada propiciatório. Quando ele faz isso, ele inclina a cabeça e dá 7 passos para trás. Conforme ele vai andando, as campainhas vão fazendo barulho e a corda está balançando na mão dos sacerdotes que estão no lugar santo. Quando faz-se silêncio por alguns minutos, os sacerdotes que estão no lugar santo entendem que já é hora do milagre acontecer. Então todos se ajoelham. Os levitas que estão no átrio veem os sacerdotes do lugar santo se ajoelhar, se ajoelham também. Os levitas que estão no alpendre veem os levitas do átrio se ajoelharem, se ajoelham também. Como é uma festa nacional, 5 milhões de hebreus que vão estar nas ruas no futuro vão se ajoelhar também. Todo Israel está ajoelhado, só tem um homem de pé. Só há um homem de pé: o sumo sacerdote. Talvez por isso você vai entender porque é que Deus diz assim em Ezequiel no capítulo 2: põe-te em pé. Porque quando ele está de pé, ele olha e ele vê o trono de Deus chegando do céu. Deus só pode se revelar para um homem que está de pé na presença dele. Agora que ele está em silêncio, vou deixar os contos contarem. A nuvem da glória de Deus, a Shekinah, o filtro da glória de Deus. A nuvem, a Shekinah, não era só uma carruagem divina, ela era um filtro. Ela filtrava a glória de Deus para que a terra não fosse queimada, derretida ou destruída. Essa nuvem parava em cima do lugar santo dos santos. Deus descia da nuvem, sentava nas asas dos querubins de ouro, virava o rosto por 4 vezes. Pergunte: para quê? Para sentir o cheiro do sangue. Quando ele sentiu o cheiro e o sangue era de um animal puro e perfeito, o Senhor olhava para o sumo sacerdote, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. O sumo sacerdote está assim, todo o corpo dele está coberto, com exceção dos olhos, e os olhos estão fechados com as suas pálpebras. A pele está fechada com a barba, e a barba não pode estar crua, tem que estar ungida com óleo. Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como o óleo precioso que desce sobre a barba de... Pergunte: para quê? Vai entender agora. Um homem que untava a sua barba por mais de 15 anos, a barba ficava grossa. E tudo isso tem um sentido.
Quando ele se inclinava, a barba estava grossa, a mão estava fechada com sangue, o corpo coberto e cheio de pedras. Deus está sentado nas asas dos querubins. Deus olhava de cima a baixo e via que ele estava perfeito. Enquanto Deus olha a perfeição do homem, ele dá um grito e diz: avise ao povo que haverá paz, prosperidade e saúde para o ano de 2018. Do jeito que Deus descia, ele subia. Agora respire fundo. Por que tanta pedra? Por que tanto ouro? Porque a mão está fechada? Porque a barba está ungida? Porque quando Deus entrava lá dentro, ele descia com a sua glória. Em Hebreus 12 diz que Deus é um fogo devorador. Deuteronômios 4 diz que Deus é um fogo devorador. Quando Deus descia, a glória dele invadia o sumo sacerdote. O corpo do sumo sacerdote sentiu o calor da glória dele. Ele não podia olhar, mas ele sentiu o calor da glória dele. Olha que coisa bela. Como ele tinha muita peça de pedra e ouro, a glória que batia voltava. Eu amo falar para crente inteligente. A glória que batia no sacerdote não ficava nele, voltava. Se a glória bater e ficar no sacerdote, o sacerdote vai dizer assim para todo mundo: eu estou acima da média, viu? Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus deixa você senti-la, mas do jeito que ele manda, diz: me devolve porque é minha. A glória batia no peito e voltava, batia na cabeça e voltava, batia nas pés e voltava. Tudo que Deus mandava retornava para ele. Vou te ensinar, porque o sumo sacerdote ficava só 5 anos com o ministério. Lembra que eu disse que eu ia ensinar? Porque eram só 5 anos. Quem aqui conhece alguém que trabalha em hospital, em departamento de radiografia? Conhece alguém? Pergunte a essas pessoas como funciona a aposentadoria delas. São proibidas de trabalhar por muito tempo, porque a radioatividade vai fragmentando os ossos. Pense numa radioatividade 100 vezes mais potente. É a glória de Deus. Aquela glória que batia nas pedras, as pedras ainda refletiam, mas e quando batia no pano? Ele ia entrando no corpo do sumo sacerdote. Lembra de Uzá, que morreu quando tocou na arca? Ele morreu porque a arca, quando o boi tropeçou, a tampa abriu. A glória que saiu pegou no corpo dele e fragmentou ele, matou ele. Então aquelas roupas todas pesadas eram para proteger o sumo sacerdote de não morrer ali dentro diante da presença do Senhor. Então a glória que batia voltava, mas nem toda a glória voltava. Umas entravam no corpo dele e os ossos iam fragmentando. E por isso, aos 50 anos, o sumo sacerdote se aposentava. Ele ia na presença de Deus 5 vezes apenas, mas valia a pena. Arriscava a vida, mas valia a pena. Agora vem o segredo da corda. Pergunte: e a corda, pastor? Eu só fui entender esse negócio dessa corda o dia que eu estava em Israel. Fiz uma cruzada lá em Jerusalém. O ano que vem vou fazer outra. Vamos embora comigo? Tem coragem de ir comigo? Nós fomos lá para o Muro das Lamentações agradecer a Deus, meu apóstolo. E eu levei comigo naquele dia o Cid Moreira. Quem lembra do Cid Moreira? Mr. M. O Cid foi comigo. Eu falei: Cid, vamos aqui no Muro das Lamentações. Nós dois quase apanhamos, porque nós chegamos sem um quipá e não podia entrar lá sem um quipá. Aí arrumaram um quipá de papel pra gente, a gente colocou na cabeça. Eu falei: Cid, aqui é cada um por si. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu vim para falar naquele muro ali. Só que tem gente do mundo inteiro. Então para chegar na frente daquele muro foi um Deus nos acuda. Eu empurrei, me empurraram, pisaram em mim, eu pisei nos outros. Foi uma loucura. Mas quando eu cheguei na frente do muro, eu quase tive um êxtase. Eu olhei e falei: meu Deus, eu estou na frente do muro. Eu toquei o muro. Aí tirei do bolso um pedido de oração, né? Que se esticasse ia daqui até a esquina. Porque todo amigo da gente, quando sabe que você vai para Israel, ele pede: oh, põe meu nome lá no muro. Tinha até o nome do cachorrinho da minha vizinha, estava lá. E aí quando eu fui procurar um lugar para colocar, não tinha. Porque a gente do mundo inteiro entra naqueles buraquinhos aí e coloca os seus papéis. E não tinha um lugarzinho para colocar o meu. E eu cometi um pecado. Ainda bem que tem 2 apóstolos que vão orar para Jesus me perdoar.
Eu falei, eu não vou voltar com esse pedido de oração, Jesus. Eu cortei o mundo. Aí eu olhei naqueles buraquinhos dos pedidos de oração e eu vi um pedido que estava bem amarelinho. Eu falei, esse aqui o Senhor já escutou. Encostei com a barriga, enfiei o dedinho lá e fiz tuque. Pisei em cima para ninguém ver e coloquei meu pedido de oração lá. A igreja me perdoa por isso? Aleluia. Agora que eu coloquei o pedido de oração também, eu falei, agora eu estou no céu. Levantei minhas duas mãos e fui orar. Você já viu um assembleiano seminarista orar ou não? Parece que ele engoliu um dicionário. Eu comecei, soberano, eterno, imarcessível, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus do Gênesis, do Êxodo, do Números, do Deuteronômio, dos Joás, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdremias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, João, Amós, eu senti que eu atravessei o átrio. Quando eu estava entrando no lugar santo, o inimigo operou. Eu estava com as duas mãos assim. Eu tomei uma pancada nessa mão, que a mão enformigou na hora. Eu quase emendei um palavrão na oração. Eu puxei minha mão de uma vez e falei, ai! E olhei para ficar bravo, porque todo baixinho é invocado. Mas quando eu olhei, eu dei no meio do umbigo do homem. Eu nunca vi um homem tão grande na vida. Eu ia subindo e o homem não parava de crescer. Um judeu ortodoxo, usando aquelas roupas pretas, com aquele chapéu e aquele cabelinho aqui do lado. E quando eu olhei para ele, ele está lá orando. Só que ele não está orando, meu irmão, ele estava assim, ó. E ele deu um murro na minha mão. Eu falei, que coisa louca. Ó, eu, pentecostal, chamando os outros de louco. Cheguei para cá, continuei minha oração. Acertaram essa mão, essa foi com menos dor. Mas eu olhei do lado, tinha um outro ortodoxo aqui, e o daqui fazia assim, ó. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu falei, deixa eu terminar essa oração logo, esse negócio pega na gente. Comecei a orar, me empurraram, irmãos, que eu bati a cabeça no muro, aí eu desci da cruz. E eu olhei para trás, tinha um outro atrás, o de trás era mais maluco do que os outros dois, porque o de trás ficava assim, ó. Eu comecei a olhar ao meu redor, tinha uns que faziam assim, ó. Tinha uns que faziam assim, ó. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu chamei o meu intérprete, ele aqui, falei, ele aqui, o que esse povo está fazendo? Ele disse, povo não, os meus irmãos. Eu falei, desculpa. Ele falou, eu não vou falar porque o senhor está pagando a minha diária. Eu disse, não, eu continuo pagando a sua diária, mas me conta, o que eles estão fazendo? Pastor, não, o senhor vai ficar bravo comigo. Eu falei, não vou, eu estou aqui para aprender, me conta, o que eles estão fazendo? O senhor promete que vai pagar a minha diária? Eu digo, pago. Ele falou para mim, até que enfim vou poder chamar a atenção dos crentes. Chamar minha atenção porque, pô, até quando vocês vão botar na cabeça que vocês sabem orar, pastor? Vocês, os católicos, vêm aqui, faz as suas oraçõezinhas com as mãozinhas levantadas, derrama uma lagriminha de crocodilo, os outros ficam rezando com um terço na mão. Até quando vocês vão achar que vocês sabem orar? Eu disse, e eu não sei orar não, é? Ele disse, pastor, quando vocês cristãos começaram a orar há 2000 anos atrás, já fazia 4000 que nós orávamos. Aí contra fato não há argumento. Os judeus oram há muito mais tempo que nós. E eu falei, tá, e o que isso quer dizer? Ele disse, pastor, a oração de vocês é um monólogo, só vocês falam. Não leste na palavra o que disse o profeta, que Deus não ouve oração de palavras repetidas, palavreados vãs. Só vocês falam. O senhor tem que falar e deixar Deus falar. A oração é um diálogo, pastor. O senhor fala e espera Deus falar. Olha o meu irmão lá, ele está sorrindo agora porque Deus está falando com ele também. Eu disse, por que ele está se mexendo? Ele disse, pastor, não é só a alma e o espírito que ora, pastor, o corpo ora também. Mas como assim? Ele disse, pastor, cada célula do senhor tem que falar com Deus na sua oração. Ele apontou para aquele que estava assim e disse, está vendo ele orando? Ele está dizendo assim, ó, eu te amo, mas meu braço te ama também. Meu quadril te busca, as minhas pernas te glorificam, as minhas mãos te exaltam. Eu comecei a chorar porque eu nunca tinha tido um ensinamento tão belo. Quando eu saí dali, eu estava uns 50 metros longe do Muro das Lamentações, a ficha caiu. Sou brasileiro, né? Quando a ficha caiu, eu dei um grito que o Cid Moreira quase morreu. O Cid tem quase 500 anos, né? Eu falei, glória a Deus. Ele falou para mim, o que é isso, pastor? Eu falei, Cid,
Ele falou: o senhor entendeu o quê? Eu entendi que quando eu era menino lá na Vila Tatu, no salãozinho da Rua 1, sem entender nada, sem conhecer Bíblia, novo crente, todas as pessoas que falavam alguma coisa naquele púlpito me arrepiavam o corpo. Do nada eu estava chorando. Tinha dias que quando eu via eu estava em pé sozinho, com as mãos para cima. Quando eu abri o olho e vi que estava todo mundo sentado, me dava uma vergonha, eu ia e sentava. Quantos congressos eu não participei, que estava sentado com a mocidade, e de repente quando eu via eu estava saltando no meio do povo, indo lá na frente. Quando eu via eu estava sozinho. Aí me chamavam de louco, desequilibrado, fanático, beato, dizendo que eu queria me aparecer. Eu disse para ele: hoje eu entendi, Cid, eu não grito porque quero, eu não salto porque eu quero. Tem alguém dentro de mim. Vós sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não se incomoda de você falar glória ao Espírito Santo, mas ele te incomoda para falar: dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. A corda na cintura do sumo sacerdote. A explicação é simples e razoável. Imagine você saber que você é o único ser vivo do mundo que está em um ambiente onde o dono do mundo desceu também. Você ficou cara a cara com Deus, você passou no teste de Deus, e Deus ainda te deu um recado: avisa o povo que haverá paz, prosperidade e saúde pelo ano inteiro. Alguém já teve uma emoção muito forte aqui? Daquela que a boca, o coração começa a sair pela boca. Eu já vi pessoas desmaiarem. Imagine você, o sumo sacerdote, a ânsia, o medo de morrer diante de Deus. Você já viu na Bíblia Sagrada que toda vez que é uma manifestação divina, os anjos são obrigados. Imagine anjo, quando o anjo aparece para alguém na Bíblia, a primeira coisa que ele fala: não temas. Por quê? Porque as pessoas ficavam apavoradas quando tinha uma visão. Agora imagine você ver o Criador. Não entendeu? Vou desenhar o Criador para você. Vou deixar o salmista falar. Salmo 147. Ele chama as estrelas pelo nome, e ele conhece o número de cada uma delas. Parece que é uma trova de salmistas, porque o outro grita assim: todos os oceanos cabem na concha da palma da sua mão. Aí tem um salmista que quer ganhar de todos, que grita assim: Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Não entendeu, né? Vou desenhar. Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Esse Deus criou anjos, e bastou um anjo para numa noite matar 185 mil soldados do reino da Síria. Esse Deus sustenta o nosso universo pela força do seu poder, e pelo poder da sua palavra traz a existência que não existe. Aí você é o único ser vivo que está aqui de pé, e Deus está cara a cara com você. O sumo sacerdote não aguentava. Quando Deus ia embora, quando ele podia abrir os olhos, ele ainda sentiu o corpo formigar. Ele sentia a glória do Eterno. E nesse momento o corpo dele não aguentava, ele começava a tremer. Quando ele começa a tremer, as campainhas em romãs começam a bater aqui. Quando as campainhas romãs começam a bater aqui, no lugar santo, os sacerdotes que estão orando abrem os olhos e olham a corda que está balançando. Eles ficam de pé e dizem: vamos tirar o homem lá de dentro, porque ele não dá conta de andar. E eles vêm arrastando o sumo sacerdote, que vem em transe. É mais ou menos aquelas manifestações loucas que nós não queremos mais na igreja. Aquelas queridos irmãozinhos dos sapatinhos de fogo, aquelas profetisas que nós expulsamos do nosso meio, que nós arrancamos com mão forte do meio pentecostal. Nós matamos os seus ministérios, porque não temos habilidade de compreender o mundo espiritual. Deus deu ao ser humano normal 5 sentidos.
Deus deu a toda a raça humana 5 sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar. O que fazem esses 5 sentidos na vida do homem? Faz o mundo físico ser real para ele. Eu só sei a densidade desse púlpito porque eu posso tateá-lo. Eu só senti o cheiro da carne assada quando eu cheguei por causa do meu olfato. Eu só vejo a beleza de vocês por causa dos meus olhos. Deus deu 5 sentidos ao homem natural para que ele percebesse o mundo físico. Agora respire fundo. Tem um grupo de seres humanos a quem Deus deu um 6º sentido. Parece misticismo, e é. Porque o que é místico é aquilo que é incompreendido pelo homem na esfera normal. Misto ou misticismo tem a ver com o metafísico, com aquilo que é eterno, etéreo, com aquilo que é transcendental. E eu não conheço nada mais transcendental, nada mais poderoso do que um culto cheio do Espírito Santo. Porque temos dificuldades de aceitar algumas manifestações se aceitamos alguém falando em línguas. A pessoa não sabe falar o português direito, mas quando começa a ficar cheio, fala num idioma que não tem na terra. Me explica um negócio desse. Não tem explicação. O Senhor Deus quer de volta os seus sacerdotes, mas Ele quer que você vá além. Ele quer que você vá no Santo dos Santos, porque no Santo dos Santos você vai voltar a sentir as coisas que você nunca sentiu ainda. Alguém acredita nessas coisas de louco aqui? Então não dá um grito agora, não, dá um berro de glória a Deus. O tabernáculo é um reflexo do céu. Os levitas são reflexo dos anjos. E a pergunta que eu faço aos levitas que estão na minha frente esta noite é esta: até onde você está disposto a ir? O alpendre já é seu. Quer ir no átrio? Tem que pagar um preço. Quer ir no lugar santo? O preço é maior. Quer ir no Santo dos Santos? Aí você vai ter que pagar com a sua própria vida. As pessoas perguntam por que alguns conseguem tantos e outros não conseguem nada. Passei a vida inteira ensinado errado. Me disseram que Deus foi que me escolheu para essa obra. Quando eu comecei a entender Deus, eu descobri que a salvação é de cima para baixo, mas a chamada é de baixo para cima. Para salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o negro, o branco, o asiático. Mas para usar, aí Ele não usa qualquer um. Para usar, não é Ele quem te rotula, não é Ele quem coloca um X em cima de você e diz assim: é ela que eu vou usar, esse não, aquele sim. Não, isso aqui não é um leilão. Todos os que estão aqui estão ouvindo a mesma palavra. Todos que estão aqui são batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, leram a Bíblia comigo. Agora dê uma olhadinha ao seu redor, porque tem gente chorando do seu lado, porque tem uns falando em línguas, e porque tem alguns abrindo a boca de sono. Se eu estou pregando a mesma palavra, você está entendendo o que eu estou pregando? Aqui tem aqueles que se acostumaram com o alpendre. Não, eu sou crente, está bom demais, eu já estou na igreja, está muito bom, não quero mais nada do que isso. Crente domingueiro, quero ir para o culto uma vez por mês, dou meu dízimo, amém. Deus te respeita, parabéns. Mas tem uns aqui que não são normais. Tem uns loucos aqui. Tem uns atrevidos. E esses atrevidos, Deus conta com eles. Só que os atrevidos são incompreendidos. Eu imagino que os pastores ortodoxos dessa cidade falam quando veio o meu apóstolo com essa barba. A minha já pega no pé. A minha é fiotinho da sua. Pessoas religiosas
Elas não conseguem captar o que Deus tem. Elas não conseguem compreender as coisas que Deus faz, porque elas pensam que Deus trabalha com formas. E Deus não trabalha com formas, Deus trabalha com formas. Entendeu? Deus não tem só um jeito de te usar, Deus tem 1 milhão de maneiras de te usar. Deus não se revela a uma pessoa só por causa de uma coisa. Não existe uma fórmula matemática. É cada um, cada um. O que eu faço, pastor? Chame a atenção de Deus. Deseje, busque, clame, pague o preço. Deixe de chamar de maluco, de desequilibrado. Não é um culto de avivamento, não é um culto de vitória. O que é avivamento? É trazer a vida àqueles que estão mortos. Chega de cultuar a Deus em coma. Crentes em coma não são paralíticos, mas não caminham. Não tiveram um derrame, mas os braços não funcionam. Não são cegos, mas não enxergam mais nada. A única coisa que funciona numa pessoa que está em coma é os ouvidos. Então ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. São José do Rio Preto nunca mais será a mesma depois desta noite. Eu cheguei de Brasília ontem, 00:05, desembarquei aqui em Ribeirão Preto, corri para um monte orar e falei: Deus, só me leve onde o Senhor quer que eu vá. Eu recebo 1000 convites por semana ainda para pregar. Meu menino tem dificuldade de atender as agendas. Não é porque sou bom, não é porque sou grande pregador. Nosso pastor já nos ensinou que não existe isso aqui. Mas há uma falta de profetas. Há uma falta de pessoas em que as pessoas confiem, acreditam, param para ouvi-las. O Senhor Deus só me deu porque eu busquei. Se eu chamasse o pastor Gustavo aqui, desse para ele o microfone, ele ia contar para vocês o que a gente fazia quando criança. Quando a tia dele, a gente ia para casa, trancava no quarto para ficar rindo, para bater papo, molecada de igreja. Ela abria a porta, botava nós dois de joelho com a cara no meio da Bíblia. Quer dizer, Deus quer usar vocês dois. Era preciso alguém nos ensinar. Os outros meninos riam da gente. Eu era o famoso espalha-rodinhas. Ninguém queria ficar perto de mim quando eu chegava nos ambientes. Ninguém queria chegar perto de um menino que era fanático. Um dia eu subi a montanha para orar e falei: Deus, por que eu não posso ser como eles? O Senhor disse para mim: porque um dia eles vão querer ser como você. A decisão é sua. Eu nunca aceitei ficar no alpendre. Eu cheguei no átrio e disse: Deus, eu quero mais. Cheguei no lugar santo, sofri demais. Porque quanto mais perto de Deus você fica, mais longe dos homens você fica. Comunhão é um preço muito alto de se pagar. A solidão se torna o seu amigo. A alma de um profeta é um labirinto. Não tente entrar dentro dela, não tente compreendê-lo, porque ele não está mais nessa terra. O Senhor Deus quer te levantar nessa noite. Eu estou deixando pessoas aqui hoje com fome. Esta noite será uma noite profética em São José do Rio Preto e região. Alguns não vão conseguir dormir esta noite. Serão visitados pelos anjos, serão visitados pelas palavras, pelos sonhos. O Senhor vai gritar no seu ouvido, o Espírito Santo vai te incomodar, Ele vai te trazer de volta. Você vai pisar no Santo dos Santos de novo. Se alguém acredita nisso, dê um grito de glória. Fique de pé. Uma vez por ano eu prego numa ilha nos Estados Unidos chamada Ilha de Martha's Vineyard, a ilha de John Wesley. Faço questão de pregar lá. E faço questão de tirar alguns minutos para ir até o tabernáculo de Wesley. Sento naqueles bancos, às vezes debaixo de neve, ao ar livre, e o meu corpo treme, não de frio, mas de saber que naquele ambiente pisou um dos homens mais consagrados do mundo. Quando você vai ao museu de Wesley, você se apavora
Porque quando ouvimos falar John Wesley, pai do avivamento da Nova Inglaterra, pensamos num gigante, 1,5 metros, calçava 33 em números do Brasil. A mão dele era o tamanho de uma mão de uma criança. E a rainha da Inglaterra escreveu sobre ele: eu tenho mais medo dos joelhos de Wesley do que o exército da França armado. No lombo de um cavalo, por 300 quilômetros debaixo da neve, ele arregimentou 10 mil americanos para ir para aquela ilha, passarem 3 meses em jejum e oração para Deus mudar os Estados Unidos da América. Como é que você acha que é a maior potência do mundo? Tem uma casinha na ilha, que é a casa onde ele ficava. Tem a cama de Wesley, e do lado onde ele dormia tem 2 buracos no chão de madeira, feitos pelo joelho dele. É afundado a madeira, você põe o dedo lá, e as pessoas dizem: aqui ele orava. Há 80 anos atrás, um grupo de crianças foi levado nesta casa. As professoras falaram que Deus procurava um novo Wesley, quando ainda podia falar de religião nas escolas americanas. Na hora do recreio, um menino sumiu. Na hora de ir embora, as monitoras procuraram o menino em toda a ilha. Aí uma professora lembrou da casa de Wesley, voltou na casa, foi no basement, no sótão. Quando ela chegou no quarto onde Wesley dormia, ela abriu a porta, não viu ninguém. Quando ela foi fechar a porta, ela ouviu um gemido. Ela abriu a porta e seguiu o barulho do gemido. Atrás da cama tinha um menininho de 7 anos, com um joelhinho no lugar onde Wesley orava. A professora disse que ele chorava. Era um menino loirinho, do olho azul, e ele dizia assim: papai do céu, eu quero ser o novo Wesley. Deus ouviu a oração dele. Eu conheci, é vivo ainda, Billy Graham. Uma atitude, uma oração feita com a alma. John Wesley, quando se candidatou a ser missionário batista, foi rejeitado, porque diziam que ele tinha um temperamento muito colérico, indeferiram o pedido dele para ser missionário. Ele chegou na casinha de madeira onde ele morava, ele esmurrava a parede do quarto. Carlos Wesley, um dos maiores compositores de música sacra do mundo, o irmão dele, chegou e escutou a casa tremer. Chegou perto, botou o ouvido na porta, e ele escutava o irmão dele orar assim: ou o Senhor me mata, ou o Senhor me usa. Pensilvânia, algumas décadas atrás, 5 horas da manhã, um culto com uma mulher pregando, Catherine Kuhlman, e um menino gago no meio do povo, que não viu ela pregar, porque naquela manhã a pregadora não pregou, ela só disse: não machuquem o meu amigo, ele é tudo que eu tenho, o Espírito Santo é tudo que eu tenho. O menino gago saiu dali com o corpo eletrizado. Ele chegou na cama onde ele dormia, no 2º andar da beliche. Dormiu, sonhou com o que a pregadora falou. Quando ele acordou de manhã, sentou na cama, ele lembrou do que ela disse, e ele gritou assim, gaguejando: good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Ben Hinn, meu amigo particular, pregamos juntos ao redor do mundo. O que esses homens e mulheres têm que nós não temos? Eu encerro dizendo que na minha geração Deus deu a mim o que deu a poucos: a oportunidade de participar dos maiores avivamentos da minha geração. Eu estive em Londres na unção do leão com o pastor Colin Dye. Eu fui a Bogotá. Eu estive em Pensacola. Eu vi o avivamento de Lakeland. Eu fui à bênção de Toronto. E todas as vezes que eu pego o avião e volto para o Brasil, eu digo: Deus, quando é que vai ter um avivamento aqui? E alguém diz: estamos em avivamento. Mentira! O maior país pentecostal do mundo é o país mais corrupto do mundo. Vou repetir: o país que tem o maior número de cristãos pentecostais do mundo é o país mais corrupto do mundo. É o país onde mais morre gente assassinada. Saiu o censo do IPEA essa semana: 59 mil assassinatos em 2015. Maior do que a guerra da Síria. Os cantores evangélicos que têm um pouquinho mais de dinheiro estão saindo do Brasil, indo embora daqui, abandonando o barco, porque estão com medo do barco afundar. Só eu sei o que eu passo em Brasília.
Não pode acabar desse jeito. Está faltando sumos sacerdotes. Está faltando crentes que queiram compromisso. Temos muitos crentes que estão no alpendre, mas eu queria alguns para ir comigo no Santo dos Santos. Incline a sua cabeça. E eu queria fazer um convite. Eu queria saber se tem alguém aqui que cansou de um cristianismo só de fala, que se cansou de cultos domingueiros, que se cansou de uma fé sem sinais. Gente que foi criado como eu no meio do fogo e que gostaria que Deus te incendiasse de novo nesta noite. Gente que quer ser um instrumento para Deus. Você tem coragem de entregar a Deus sua vida de novo? Só você que tem coragem de dizer assim: eu já fui melhor. Tem coragem de vir aqui perto de mim? Terloim, telomandre, velessuri de candarabás. Ramamashia tiriri andre velesteri andre velecovarabasuria. Ramabawashi andre levecaralabastei andre velecandorobas. Abre as comportas do céu sobre este santuário. Espírito Santo, traz os dons de volta. Derrama a sua glória nesse lugar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, Jesus. Os que nunca falaram em línguas, batize com o Espírito Santo agora, 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 agora. Abre o céu nesse lugar. De Jesus, toda a igreja levante a mão direita para o céu. Diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha fé, contra as minhas experiências, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão agora. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E você vai encontrar 7 pessoas e vai dizer a eles: Jesus vem arrebatar uma igreja avivada. E nós vamos fazer a oração do Espírito Santo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. 1. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2. A sua igreja vai crescer a 100 por 1. 2,5. São José do Rio Preto será chamada de capital do avivamento no interior paulista. 3. Jogue no chão, pise em cima. Abrace 7 pessoas. Abrace 7 pessoas. A minha salvação é a ti.